sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre registros escolares. Nosso assunto de hoje é documentos base da escola. Os tópicos a serem abordados são os documentos base, a autorização de funcionamento, termo de abertura e termo de encerramento, atas e outros documentos importantes. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de realizar o acompanhamento e a identificação da legalidade dos documentos escolares. Bom, para começarmos, vamos falar então sobre o que são esses documentos base, né? A escrituração escolar é o registro dos fatos da vida escolar do aluno e da instituição educacional. Às vezes a gente acha que a secretaria escolar faz apenas a escrituração da vida escolar do aluno. Claro que isso, dentro de uma secretaria escolar, nós temos várias realidades. Cada secretaria escolar de cada instituição, de cada estado, isso varia bastante, vai fazer um tipo de escrituração. Então, a do aluno com certeza fará. Porém, o secretário escolar, para ele compreender todo este universo de escrituração e documentos base, ele precisa entender também dessa base legal e desses documentos também da instituição de ensino. Então, para assegurar a verificação da identidade do aluno, da autenticidade da vida escolar, da regularidade dos estudos e do funcionamento da instituição educacional, a gente só comprova alguma coisa com documentos. Então, fazer a escrituração de uma forma correta e de uma forma que depois... A gente sempre tem que pensar que nós não somos eternos em nenhum lugar. Então, daqui a um tempo, uma próxima pessoa que vier ou qualquer pessoa que chegue, pode ser uma auditoria, pode ser dentro do trabalho da supervisão educacional, escolar, tem que pegar os documentos e entender tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que se quer dizer. Por isso que os termos adequados, o tipo de linguagem, tudo isso é importante. E também para a gente manter a linha histórica dos alunos e da instituição dentro da unidade escolar. Então, vamos começar a falar sobre a autorização de funcionamento de uma escola. Então, para uma escola ter o funcionamento, ou seja, o credenciamento do estabelecimento, bem como a autorização de cursos, precisa receber a autorização da Secretaria Estadual de Educação ou da Secretaria Municipal de Educação. Então, ninguém pode criar uma escola de um dia para a noite. Hoje eu quero criar uma escola e pronto, a escola surge. A gente precisa de uma autorização. Isso está muito vinculado à Secretaria de Educação, seja municipal ou estadual. Isso vai depender de qual esfera que se trata e é geralmente o conselho ou estadual ou municipal que faz esse credenciamento, porque é de acordo com as resoluções dos pareceres. Então, cada estado possui sua deliberação para fim de autorização de funcionamento, sendo que a escola interessada deve seguir a legislação específica, regulamentada por uma deliberação, parecer ou resolução que será instituída pelo Conselho de Educação. Então, vai depender do local que a escola está. Mesmo as escolas públicas, elas precisam de uma autorização para funcionar. E o conselho, ele que dá a resolução, os pareceres, ele indica os especialistas para a verificação dessa documentação, tanto da parte técnica, administrativa, quanto da parte pedagógica. Então, sempre a orientação que a gente dá é procure a Secretaria Estadual de Educação, né, por meio do conselho, e procure saber como que é o credenciamento. Não é algo simples, criar uma escola não é algo simples de fazer por motivos óbvios, lógico, né? Mas geralmente as orientações são muito claras para serem seguidas, então toda a documentação e tudo da forma como deve ser. Termo de abertura e termo de encerramento. O que é isso? Todos os livros de escrituração que nós temos da escola, por exemplo, as atas, eles devem conter na folha de rosto o termo de abertura devidamente datado e assinado pelo diretor e pelo secretário, indicando o número de páginas, todas rubricadas e a finalidade a que se destina o livro.
E no encerramento, os campos em branco devem ser anulados e também assinados pelo diretor e pelo secretário escolar. Por que isso? Imaginem uma ata. Toda vez que precisa comprovar alguma coisa que foi dito e foi decidido, qual que é o documento que sempre vai se procurar? A ata daquela reunião. Então, o livro ata, ele precisa ter um termo de abertura dizendo quando que ele está sendo iniciado. E aí o diretor do momento, junto com o secretário, ele assina esse termo. Diz quantas folhas tem ali, mas por que tem que ter data, por que tudo isso? E é bem simples a explicação. É porque é muito importante saber quando que começou, porque eu não posso ser dentro daquele livro uma escrituração, um registro de algo anterior. E a mesma coisa com o encerramento, né? Não posso ter um registro dizendo que está naquele livro ata de número tal, algo posterior. Então, aí tem uma incoerência e por isso que precisa de tudo isso. Por ser um documento muito utilizado, ele é um documento muito reconhecido, né? Todo mundo sabe o que é uma ata, já assinou uma ata, sabe do que se trata. Ele tem esse fim comprobatório muito importante. Por isso que as orientações para fazer uma ata, elas são bem rigorosas e precisam ser levadas bem à risca mesmo, justamente pelo seu valor comprobatório. Aqui nós temos um modelo de abertura. Então aqui a gente diz que este livro, né, do número tal, contém tantas folhas numeradas, e aí tem a assinatura do diretor e do secretário escolar. Então percebam que a gente fala, por que tem que ter número? Porque é a sequência, né? Então o primeiro livro da instituição e assim por diante. Isso também facilita, porque se a gente coloca em qualquer outro documento que isso consta conforme ata, escrita no livro tal, no número tal, as páginas de tanto a tanto, para quem for depois precisar recuperar essa informação é muito mais fácil. E aqui temos um modelo de encerramento, que então a gente diz quando está encerrando. Então, por exemplo, se fica uma folha só, provavelmente não vai dar para a gente finalizar, fazer uma reunião, porque a gente nunca sabe o tamanho e o quanto que vai render esta reunião. Então, sugere-se que encerra-se ali, risca aquelas folhas, diz que elas não são válidas para um registro e coloca o termo de encerramento deste livro. Bom, as atas, né, nas reuniões realizadas pela instituição durante o ano letivo, então é tudo registrado em ata, conforme a natureza do assunto, que podem ser pedagógicos, por exemplo, conselho de classe ou de série, reuniões de pais e mestres, reuniões de APM, reuniões dos professores, de equipe administrativa, equipe gestora, face sempre uma ata. O que deve conter? Dia, mês, ano, o horário da reunião, tudo por extenso. Por quê? Porque quando a gente escreve por extenso, é mais difícil de ser adulterado. Mas alguém vai adulterar uma ata? Sim, isso acontece. Principalmente porque às vezes pode conter ali alguma coisa que a pessoa não queira, né? E assim, a ata ela é utilizada em investigações, então é um documento legítimo. Então, quando a gente coloca os números por extenso, é mais difícil de serem adulterados. O local onde está sendo feito, quem estava presente, devidamente qualificado, ou seja, qual que é o cargo? Por que aquela pessoa está ali? Ela é um membro do comitê, membro da comissão, membro da APM, membro do conselho, é professor, é aluno, enfim. Por que aquela pessoa está ali? O presidente e o secretário dos trabalhos, se é um comitê, tem um presidente, ou é só o diretor, é o coordenador. A ordem do dia, ou seja, o que a gente vai tratar? É um conselho de classe, é reunião com os pais, do que se trata isso? Então, tudo isso é importante constar. Bom, outros documentos que nós temos além das atas. Então, temos a declaração. A declaração, ela declara que alguma coisa aconteceu. Olha, um aluno chega na secretaria e me pede, eu preciso de um documento que comprove
que eu estudo nessa escola. Então, a gente faz uma declaração de escolaridade. Então, é sempre quando a gente precisa declarar alguma coisa. Ofício, memorando, esses dois são documentos oficiais. Ofício, o próprio nome diz. Erroneamente, muitas empresas particulares acabam utilizando. Porém, se formos realmente utilizar os documentos como eles devem, ofício e memorando, apenas quem emite são instituições públicas. E para quem? Para qualquer lugar. Sempre o documento, a gente vem da natureza de quem está fazendo. Então, quem emite é da emissão. Mas a gente sabe que muitas instituições particulares também utilizam. Mas o ofício e o memorando, apenas instituições públicas, oficiais. O memorando e o circular, eles têm uma aproximação do significado para que a gente vai enviar. Memorando é sempre interno, então dentro a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo utiliza internamente um memorando. Então é apenas o que circula, por isso que a gente faz às vezes muita confusão com circular, né? E se utiliza durante muito tempo o memorando circular, porque é aquilo que circula internamente com informações. O ofício, ele já é externo, então a Secretaria de Educação vai enviar uma informação oficial para uma instituição de ensino particular, por exemplo. Então, ela vai enviar um ofício. E a circular, as empresas privadas também utilizam muito. Hoje, tudo isso, gente, tudo isso está de uma forma eletrônica, assim como a ata. A ata já está sendo também utilizada muito de uma forma eletrônica, porém, tem algumas questões que devem ser observadas, que são as mesmas para quando a gente faz de uma forma mais mecânica, sem ser digital. O relatório, nós vamos relatar alguma coisa. Então, os alunos foram fazer uma experiência, foram fazer uma visita técnica. Então, o professor, ou até mesmo os alunos, o coordenador faz um relatório. Foi realizado um projeto, a escola, e às vezes teve um subsídio de alguma verba, então a gente vai fazer depois um relatório sobre a execução desse projeto. Relatório relata alguma coisa que aconteceu. Então, geralmente, para prestação de contas ou para certificar que a gente fez alguma coisa, a gente faz o relatório. Bom, como nós falamos sobre o ofício, o memorando, por serem documentos oficiais, então, para você saber mais, conheça o Manual de Redações da Presidência da República. Este manual possui todos os detalhes importantes que você precisa observar quando for redigir documentos. É muito importante todas as informações que esse manual ele traz para a gente. Não deixem de acessar. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre documentos base da escola. Espero que tenham gostado, visite nossas redes sociais e até a próxima!